Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em duas palavrinhas de um versículo bíblico bem conhecido. Palavras que, olha, podem mudar totalmente a forma como se entende a vida, a morte e o que acontece depois. Vamos lá! Jesus diz para não temer quem pode matar só o corpo, mas sim aquele que pode destruir, atenção, tanto a alma quanto o corpo na geena. Pois é, essas ideias de alma imortal, inferno de fogo, elas vêm na cabeça quase que de forma automática. Mas e se o texto original estivesse falando de outra coisa? É isso que a gente vai investigar agora, usando os próprios escritos como nosso mapa. A crença na imortalidade da alma é super comum, quase um consenso para muita gente. Mas será que essa ideia tem base sólida nos textos bíblicos? Para responder essa pergunta, não tem jeito, a gente precisa ir direto à fonte. E olha, a resposta que a gente encontra lá no livro de Ezequiel é surpreendentemente direta. O texto diz com todas as letras: a alma que pecar, essa morrerá. Não tem ambiguidade aqui, né? O texto afirma com todas as letras que a alma que peca morre. Isso de cara já desafia a noção de que a alma seria imortal por natureza. É isso mesmo. A Bíblia afirma que a alma pode morrer. Mas espera aí. Como assim? Como isso é possível? Para entender essa ideia, a gente precisa dar um passo para trás e ir para as origens. O que a palavra alma significava de verdade para quem escreveu a Bíblia? Vamos dar uma olhada. E isso nos leva de uma forma brilhante lá para a história da criação. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, o texto não diz que Adão recebeu uma alma. Diz que ele se tornou uma alma vivente. Percebe a diferença? Em outras palavras, o ser humano não tem uma alma. Ele é uma alma. E a Bíblia continua descrevendo a alma fazendo coisas bem físicas. Por exemplo, em Levítico, lemos que a alma pode trabalhar. Em Deuteronômio, que ela pode comer e sentir fome. Uma alma pode até ser punida com a morte. Isso tudo reforça que alma, biblicamente falando, se refere à pessoa inteira, a um ser mortal e tangível. E aqui está o ponto-chave. As palavras originais, nefesh em hebraico e psique em grego, não se referem a algo etéreo, uma sombra imortal. Pelo contrário, elas significam simplesmente uma pessoa, um animal ou a vida. Em outras palavras, algo concreto, que respira e que por sua própria natureza é mortal. Ok, se a alma é a própria pessoa, então o que acontece quando essa pessoa morre? Vamos ver agora o que a Bíblia diz sobre a mortalidade da alma. Pode parecer chocante, mas o hebraico original chega a usar a expressão alma morta, uma nefesh morta. Em textos como Levítico e Números, essa expressão se refere literalmente a um cadáver. Acho que não dá para ser mais direto do que isso. E tem mais. No sistema de leis do Israel antigo, a punição para crimes bem graves era a alma ser eliminada. Isso não era uma condenação espiritual, não. Era a pena de morte pura e simples. A pessoa, ou seja, a alma, deixava de existir. Agora, vamos pular lá para o Novo Testamento e analisar um versículo que é central para esse debate. Mateus 10, 28 é muitas vezes citado para apoiar a imortalidade da alma, mas uma análise mais cuidadosa revela outra coisa. Olha aí o versículo completo. Jesus diz para não temer quem pode matar só o corpo, mas sim aquele que pode destruir, atenção, tanto a alma quanto o corpo na geena. A palavra-chave aqui é destruir, ou fazer perecer. Aqui, Jesus faz uma distinção que é crucial. Os humanos só podem causar a morte física, ou seja, matar o corpo. Mas Deus tem o poder de realizar uma destruição completa, final, que afeta tanto o corpo quanto a própria alma, eliminando qualquer chance de vida futura. Então, o ponto central é o significado do verbo grego apólome, que foi traduzido como destruir. Não significa atormentar para sempre, significa aniquilar, levar ao fim, causar a morte eterna. É a cessação completa da existência. Quando o versículo fala em destruir a alma, a ideia não é sobre torturar um espírito imortal para sempre. A ideia é muito mais final, é sobre apagar a existência, eliminar a própria vida e qualquer chance de voltar a viver no futuro. Isso nos leva direto ao próximo ponto, o local mencionado no versículo. O que exatamente era a geena? A interpretação tradicional, como um inferno de fogo, precisa ser examinada com base no seu contexto histórico. A geena não era um lugar imaginário.
um inferno espiritual. Não, era um lugar de verdade, que existia no mapa. Um vale, para ser mais exato, com uma história bem real e bem pesada, por sinal. E a história desse vale é fascinante. Ele começou como um lugar de rituais pagãos terríveis, com sacrifícios de crianças e tudo mais. Depois, para acabar com essa idolatria, o lugar foi propositalmente profanado, sujo mesmo. E aí, na época de Jesus, ele tinha virado basicamente o lixão de Jerusalém. Era para lá que ia tudo que a cidade não queria mais. Olha só o que um antigo comentarista judeu escreveu sobre o lugar. Ele descreve a Geena como um lugar repugnante, onde jogavam lixo e carcaças e tinha um fogo que não apagava para queimar tudo isso. Veja bem, a imagem não é de gente viva sendo torturada, mas de um grande incinerador para se livrar do lixo e dos corpos de criminosos que nem enterro mereciam. E aí vem a grande pergunta que muita gente faz. Aquele fogo era para torturar os vivos? A resposta, baseada na história do lugar, é bem direta. Não. Aquele fogo tinha uma utilidade bem prática: queimar o lixo, queimar as carcaças e manter a cidade limpa. O objetivo era a eliminação total, a destruição, não o sofrimento. E não era só o fogo. Outros textos mencionam também as larvas, os vermes. O que o fogo não conseguia queimar, os vermes davam conta. Pense na imagem, fogo e vermes trabalhando juntos para consumir tudo. É um símbolo poderoso, né? Um símbolo de destruição completa, sem sobrar nada. Então, a Geena vira o símbolo perfeito da destruição final, do ponto sem retorno. Não um lugar onde se sofre para sempre, mas um estado de aniquilação total, um fim absoluto, de onde não se volta mais. Portanto, quando Jesus usou a Geena como um símbolo, a sua audiência não pensou em tormento consciente, eles pensaram naquilo que a Geena realmente representava: aniquilação total e irreversível, o fim absoluto. Então, vamos juntar as peças. O que significa a alma ser destruída na Geena? A conclusão que a gente chega é bem poderosa. Ser destruído na Geena significa o que a Bíblia chama de segunda morte. Um aniquilamento completo, um fim absoluto do qual não existe retorno. A pessoa, a alma, simplesmente deixa de existir para sempre. E olha, essa não é uma interpretação isolada, não. Obras de referência importantes, como o Novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, confirmam isso. Dizem que o versículo fala sobre a irreversibilidade do julgamento de Deus e não sobre uma alma que não pode morrer. Vamos resumir o argumento. A Bíblia define a alma como a própria pessoa mortal. A palavra grega para destruir significa aniquilar e não atormentar. E o símbolo usado, a Geena, era um lugar de destruição final. Quando a gente junta esses três pontos, a conclusão se torna inevitável. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, não é? O quanto o significado de um texto pode mudar quando a gente entende a língua e a história da época em que ele foi escrito. Às vezes, ao ir além da primeira camada, encontramos mensagens que desafiam o que sempre pensamos e que nos dão uma compreensão muito mais profunda.